Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
livro Escrínio de Luz, uma psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. À frente da morte. Não esqueça que, além da morte, continua vivendo e lutando o teu amado que partiu. Tuas lágrimas, tuas aflições e mágoas são como fel, espinho e angústias a congelar-lhe os sonhos. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue, honrando-lhe a confiança com a fiel execução de tuas tarefas. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem, com a fortaleza da fé, sem esmorecer no caminho para o futuro. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, pois de outros domínios vibratórios, as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz, e por enquanto não passamos de meros aprendizes na terra, amealhando conhecimentos e virtudes em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida para arremessá-los às trevas. Repara que a cada noite segue-se o alvorecer. O inverno é sucedido pela primavera. A lagarta que hoje se arrasta, amanhã voará em pleno espaço com asas de borboleta. Nada perece, tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo assim a verdade, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à reunião da Prece da Saudade. Eu sou Rosana Mundaini, uma trabalhadora da Casa de Miguel, e hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, e nós vamos falar um pouquinho das instruções dos Espíritos sobre mundos superiores e mundos inferiores. Vai da lição 8 à lição 12. Vamos ver as informações que ele nos traz, né? Aqui no item 8, ele diz assim: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativo. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomada a Terra por um termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, resto do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência.
nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer entre os degraus inferiores e os mais elevados. Inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, o que os foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Então podemos observar aqui várias informações que ele nos traz, sobre essas questões do mundo inferior e superior. Essa classificação ela é muito relativa e o que vai diferenciá-la são os habitantes desse mundo. E nós, do planeta Terra, já passamos pela classificação, de mundo primitivo. Como ele diz aqui, a força bruta é a que imperava entre nós, éramos carentes de tudo, de indústria, de invenções, e o interesse do homem era o quê? A conquista dos alimentos. Isso a história da humanidade já nos traz, Então nós passamos por esse mundo inferior, mas estamos caminhando. Vamos ver o que ele traz mais uma vez, mais à frente, para nós. No item 9, ele já traz uma visão de mundos superiores. Ele diz assim: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções, a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos. Ou, como os antigos imaginavam, os manes nos campos elíseos. Abrindo só um parênteses aqui, esses manes nos campos elíseos, os manes são espíritos dos mortos, E o campos elíseos, eles são os paraísos, é o paraíso na mitologia grega, Então ele está se reportando a isso. Mas ele continua. Os homens conservam, ao seu grado, os traços de suas
passadas migrações e se mostram aos seus amigos, tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões inferiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam como fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporções com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição, longe de causar pavor, e considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la, a matéria compacta expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Então a vida que ele está nos dizendo aqui desse mundo superior ao da Terra é bem mais fácil, né? Bem mais leve do que a gente vive aqui. Aqui nós ainda temos muitas situações que limitam, né, o corpo. E isso dificulta o nosso andar, né? A gente se arrasta pelo chão. A gente é preso ao chão. E lá já tem uma levitação. Lá nós não sofremos com as doenças do corpo. Aqui a gente ainda sofre. Então, são vários pontos, né, que ele nos mostra aqui da diferença de um planeta já, de um mundo superior ao planeta Terra. Vamos ver então o que ele diz no próximo slide. No 10 ele fala assim: nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre povos jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados de natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes e os mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade,
conforme os tenham adquiridos, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Podemos ver esse mundo superior que ele fala aqui é bem diferente da Terra, onde nós ainda estamos presos, como ele diz aqui, né? A ambição, a tormentos do desejo, a posse, né? Mas ele também nos diz que toda essa moralidade que nós vamos precisar adquirir, ela vem através do quê? Do estudo, do entendimento. Por isso que a doutrina ela é tão maravilhosa que desde já, aqui ainda nesse mundo inferior a esse outro que ele nos fala, ele já está aqui nos incentivando a estudar, a adquirir conhecimento, inteligência. Para quê? Para como chegarmos a um mundo superior, nós já estejamos familiarizados com tudo isso, né? Porque tudo isso que a doutrina nos incentiva a realizar é em benefício de nós mesmos. Então, se hoje eu não tenho o hábito de ler, a doutrina me convida a ler. E basicamente é isso que acontece com todos nós. Tem muitas pessoas que chegam à doutrina e já têm o hábito de ler, mas outros tantos adquirem esse hábito, né, essa sede de conhecimento junto com a doutrina. É a doutrina que traz. Isso é maravilhoso, né? Então, para aqueles que ainda não começaram, vamos lá começar. Vamos ver o que ele nos traz no 11. Olha o que ele diz no 11. No nosso mundo, né? Precisas do mal para sentirdes o bem. Da noite para admirardes a luz. Da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que está atrás. Mais uma vez, né? Ele fala das nossas vivências aqui no planeta Terra e daquilo que nos espera num planeta superior. Muitos autores, né, pintores, também da literatura, demonstraram seus infernos. Né? Nós temos o inferno de Dante, que com a sua obra ele pôde mostrar toda uma tormenta, né? A tormenta pela qual ele passava, e tantos outros, demonstrando o seu estado de espírito. E muitos também, quando se encontravam em melhores condições, e através também da vidência, puderam pintar as auréolas dos santos, porque eles já conseguiam enxergar essa pureza, né, daquele espírito que ali estava, daquela pessoa que ali estava. Então, ele faz essa comparação.
E nós temos que saber o que nós queremos. O que nós estamos esperando para esse mundo superior? Mas o mais importante do que isso é saber o que nós estamos fazendo neste mundo para alcançar, para habitar esse mundo superior. Uma boa pergunta, né? Mas acredito que a maioria de nós já saiba a resposta, que é a vivência evangélica. É pegar todo esse conteúdo que a doutrina nos passa, né, pelo Evangelho e buscar vivenciá-la no nosso dia a dia. Isso nós já podemos fazer. E com isso nós vamos construindo o nosso mundo interior superior. Porque nós conseguimos estar no mundo sem ser do mundo, né? Observar toda essa tristeza, angústia, tudo isso que a gente vê ao nosso redor, mas sabedores de que o acaso não existe, que aqui ainda é um planeta de prova e expiação, e que tudo o que acontece a cada um de nós, isso faz parte do nosso aprendizado. Como a doutrina mesmo nos traz, tudo em nossas vidas ou é bênção ou é lição. Nada se perde. Então vamos aproveitar também, né? Para que a gente siga em frente e alcance esse mundo superior. E para terminar, o item 12, ele fala assim: entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos, e a todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que os outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhe cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no ladaçal da humanidade. Esse foi o resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Então podemos ver aqui mais uma vez que para alcançar esse mundo superior, ou para seguirmos com o nosso planeta, habitando o nosso planeta Terra, que está no momento de transição de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, nós vamos conseguir isso através do nosso trabalho. Que trabalho é esse? Trabalho no bem, nos melhorando a cada dia. Lembrando que o trabalho no bem não é só o trabalho que eu realizo na casa espírita. Eu trabalho no bem, trabalho para o bem na minha família, na lida, né, com os meus familiares, no meu emprego, com os meus colegas de trabalho, na rua, no trânsito. Cada um de nós tem os seus desafios para trabalhar essa moralidade. E como eu disse, Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Pelo contrário, Ele nos dá um dia pleno de oportunidade para alcançar mais depressa esse mundo superior.
Porque além dele ser o mundo físico, ele também pode ser visto como o seu mundo interior. E fica a pergunta, para que cada um de nós avalie: como está o seu mundo interior? Ele ainda se encontra um mundo inferior ou um mundo superior? Ah, Rosana, mas como é que eu vou saber disso? Simples. Observe os seus pensamentos. O que você pensa do outro? Você pensa no outro com carinho, com amor, com tolerância, com resignação, com empatia? Ou você pensa no outro ou sobre o outro com raiva, com ressentimento, com mágoa e tantos outros sentimentos que nós conhecemos bem? E só nesse momento rápido, uma avaliação rápida, nós vamos conseguir identificar onde se encontra o meu mundo interior. Ele é um mundo superior ou inferior? Então, cabe a cada um de nós buscar o melhor para si. Ou, como ele falou aqui, permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Isso a gente conhece bem, porque nós já viemos patinando nessa condição por muito tempo. A hora é agora. O convite já foi feito há 2022 anos atrás. Basta nós sabermos o que vamos escolher. Uma boa noite a todos. Era isso que eu queria trazer para as nossas reflexões da noite de hoje. Poderíamos até falar mais, mas o nosso tempo é curto. Mas fica sempre o convite para que vocês se aprofundem no tema, reflita sobre ele e busque o melhor para você mesmo. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar possa brotar dos nossos corações. A prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Alessandro Alves Oliveira Pinto, Alexandre Moreira de Araújo, Amaro Mendonça, Benedita Bastos Lombardi, Bianca Souza de Azevedo, Carmen Dunhan, Creuza Martins Mendonça, Dalva Conceição Melo Luiz, Diego de Oliveira Neves, Diego de Oliveira Neves da Silva, Dilson Melo, Dirce Melo Alves Bittencourt, Domingas Franco, Dulce Félix Medeiro, Edir Amaral, Eduardo de Jesus, Israel de Souza Peixoto, João de Marino, Joaquim de Assis, Joaquim Pereira, Jorge de Oliveira Félix, José Carlos Oliveira Carvalho, José Medeiros, Lenita da Silva, Marcos Martins, Maria da Conceição Ferreira, Maria do Carmo Peixoto, Maria Facádio Pereira, Maria Sônia Mendonça, Mauro de Oliveira Félix, Odete Nazaré, Paulo Coral, Pedro Antônio de Souza, Ricardo André Gomes da Costa, Rosa Alves da Costa, Teófilo Correia Félix, Valentim Oliveira Carvalho. E vamos oferecer a prece também para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles e para todos os nossos irmãos que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, com o propósito de nos ajudar cada vez mais a caminharmos para frente, para o alto, a buscarmos sermos pessoas melhores com a prática do Evangelho no nosso dia a dia. Que possamos nós levar conosco todas essas orientações, refletirmos sobre elas e colocar em prática, Senhor, rogando sempre a Tua ajuda para conseguirmos com êxito esse propósito. Que essas vibrações de amor e de paz que nos rodearam todo instante, Senhor, no decorrer desse estudo, se estenda a toda essa humanidade, de encarnados, mas também de desencarnados. Que alcance cada nomezinho que aqui foi lido. E é também aqueles que passam seus nomes agora em nossos pensamentos. Enfim, Senhor, onde nenhum irmão fique desamparado. Que a Tua paz e o Teu amor sustente todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.